pessoal, tranquilo? De volta para mais um conteúdo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, que é frações, tá? Pessoal, evidentemente que cada professor tem um método de ensinar frações, tá? Como eu já disse aqui para vocês, a matemática é muito ampla e a gente tem inúmeras formas de chegar no mesmo resultado, ok? Hoje estou trazendo apenas uma modalidade que pode ser mais fácil para alguns e mais complicado para outros, tá? Então acho que o mais importante é a gente oferecer ferramentas para que o aluno tenha condições de decidir qual caminho seguir na resolução de um exercício, de um problema que porventura possa aparecer para ele, ok? Então, pessoal, antes da gente começar efetivamente as operações com fração, é importante a gente entender o que é uma fração, né, e quais são os elementos que a compõem, ok? Então, colocando aqui de forma aleatória uma fração aqui, 6/8. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse número aqui é um numerador, a gente chama esse 6 aqui, todo elemento que está na parte de cima de uma fração a gente chama de numerador, e todo elemento que está na parte de baixo da fração a gente chama de denominador, ok? E o que seria o numerador? De uma maneira bastante simples, é a quantidade de partes consideradas, ok? Então, imagina lá que a gente está fazendo um exercício e aí a gente enfrenta lá uma fração 6/8. Então, eu estou considerando nesse exercício 6 partes de um universo de 8. Então, o que quer dizer isso? Que o denominador é a quantidade de partes que o inteiro foi fracionado, foi dividido, ok? Então, vamos trazer aqui para um exemplo ainda mais simples. Acho que todo mundo aqui no final de semana já comeu uma pizza, né? Então, imagine lá que nós temos uma pizza que tem 8 pedaços, ok? Então, uma pizza inteira tem 8 pedaços. Então, imagine que você coma 6 pedaços, está com bastante fome, tá? Então, é isso que a gente está simbolizando aqui. De 8 pedaços, você comeu 6 pedaços, ou seja, pego a pizza, divido em 8 partes iguais e você consumiu 6 partes das 8 que tinha, ok? Então, isso aqui basicamente é a nossa definição de fração, ok? Uma simples analogia aqui com essa parte da pizza, tranquilo? Mas a gente vai ver com mais detalhes e aí talvez fique ainda mais claro, ok? As frações elas só fazem sentido para a gente quando a gente operacionaliza com elas, ok? Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos somar frações, subtrair, multiplicar e dividir, ok? Geralmente tem um costume de fazer o seguinte, eu pego o denominador, faço o MMC, né? Depois mantenho um denominador que é comum entre os dois numeradores e aí resolvo a questão. Eu gosto, né? Eu aprendi de uma outra forma que eu vou aqui apresentar para vocês, tranquilo? Nesse primeiro caso aqui, nós temos uma regra aqui que ela é mais simples do que parece, né? Quando eu tiver aqui uma fração cujo o denominador, ou seja, cujo a parte de baixo aqui é igual, simplesmente eu somo a parte de cima sem nenhum problema. Ou seja, nesse caso, como o denominador de 4/3 mais 2/3 é igual, eu simplesmente repito o denominador e faço uma operação em cima sem nenhum problema. 4 mais 2, 6. E aqui a gente ficaria com 6/3, que nesse caso aqui eu poderia simplificar para 2, ok? Maravilha! Que maravilha se o mundo fosse assim, só tivesse frações dessa modalidade. E aí no exercício B, aqui no item B, que começa efetivamente aqui o nosso assunto da aula, ok? Repare que agora eu tenho denominadores diferentes, e aqui que está a grande sacada da aula. Geralmente, tá? Não vou dizer sempre, mas geralmente as escolas ensinam o seguinte, eu tenho que pegar o 7 e o 4, fazer o MMC, né? E achar um denominador comum entre os dois e aí depois resolver a fração. Não,
Eu aqui quero apresentar para vocês uma outra visão, ok? O que a gente vai fazer nesse caso, pessoal? Simplesmente eu vou multiplicar os denominadores, ok? No primeiro passo. Então, 7 vezes 4, 28. Agora sim eu vou trabalhar com a fração. Simplesmente vou pegar o 28 e dividir por 7 aqui, da minha primeira fração. Até vou pintar esse cara aqui para ficar mais visível para a gente. Então, vou pegar o 28 dividir por 7. E repare o seguinte, sempre que eu pego aqui o 28 divido por 7, olha a minha resposta que vai dar aqui. Ó. Sempre, pessoal, sempre vai dar o meu outro denominador. Então, vamos testar. 28 dividido por 7, 4. 4 vezes 4, 16. É uma soma de fração, então vou colocar o mais. Agora, pessoal, eu vou levar em consideração aqui, ó, a fração em verde, tá? Vou até apagar aqui e vou levar lá em consideração. Lembra que eu falei, sempre que eu pego aqui o meu denominador comum entre os dois e divido, sempre dá o outro, ó. 28 por 4 vai dar quanto? Vai dar 7. Olha o 7 aparecendo aqui, ok? 7 vezes 3, 21. Maravilha. Acabou? Acabou. Então, agora, simplesmente eu consigo somar a parte de cima e a parte de baixo já está resolvida. Então, nesse caso aqui, ó, 16 mais 21 é 37 sobre 28. Ok, pessoal? Tranquilo? Maravilha. Então, vamos fazer aqui os próximos aqui. E agora eu não vou nem precisar pintar, mas caso seja necessário, aí vocês pintem e façam da maneira mais clara possível para vocês. Tranquilo? Então, vamos lá. Mesma coisa, ó. Primeiro passo, multiplico aqui os meus denominadores. 5 vezes 3, 15. Beleza. Divido por esse aqui, tem que dar esse aqui, ó. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 4, 20. Maravilha. Agora eu vou pegar o 15 e dividir por 5. Vai ter que dar o quê? 3. 3 vezes 2, 6. Acabamos o exercício. Então vai ficar 20 mais 6, 26. Dividido por 15. Tranquilo? Aqui, pessoal, eu não tenho interesse, né, de simplificar as frações. Caso seja necessário, a gente pode simplificar, dividindo a parte de cima e dividindo a parte de baixo pelo mesmo número, ok? Não é o objetivo aqui da aula, só quero demonstrar formas de fazer as operações, realizar as operações aqui sem o MMC, tranquilo? Então vamos lá. A última aqui, hoje vai ser bem curtinho, tá, pessoal? Então, o último exercício aqui é o mesmo raciocínio. O que eu tenho que fazer? Multiplicar a parte de baixo. 5 vezes 9. 9 vezes 5, 45. Divide aqui por 5, tem que dar o quê, pessoal? 9. 9 vezes 6, 54. Ok? Mais o quê? 45 dividido por 9. Tem que dar o quê? 5. 5 vezes 4, 20. Então, essa fraçãozinha aí vai dar o seguinte, 74 dividido por 45. Ok, pessoal? Acho que nesse primeiro exercício aqui ficou um pouco mais claro o que a gente conversou um pouco acima. Tranquilo? Então, sempre, pessoal, que cair, faça desse jeito aqui que a gente ganha tempo ao invés de fazer o MMC. Fazendo o MMC, às vezes o aluno tem um pouco mais de dificuldade, tem uma distração, acaba errando lá e aí compromete o exercício. Tranquilo? Então, maravilha. Então, isso aqui é o caso de soma de frações, ok? Então, vamos lá para a subtração de frações. O mesmo raciocínio a gente vai seguir, tranquilo? Repare que aqui também eu tenho denominadores aqui iguais. Se tenho denominadores iguais, basta eu fazer o seguinte, copiar o denominador que é comum entre eles, né? Então, nesse caso, 4, e fazer a parte de cima. 6 menos 3, 3. Acabou o exercício. Maravilha? Beleza, mas foi o que eu falei lá para vocês. Infelizmente, a grande maioria dos casos não será o denominador igual. Mas agora a gente já entendeu que não tem mais problema. Qualquer fração a gente vai conseguir solucionar. O mesmo jeito, pessoal, o que eu vou fazer com os denominadores que são diferentes? Multiplicar 6 vezes 3,
18. 18 dividido por 6, olha ele aqui, ó, 3. 3 vezes 9, 27. Maravilha. Repare que agora estou falando de subtração, então tem um sinalzinho de menos lá. Maravilha. Agora vamos fazer o próximo passo aí. 18 dividido por 3 tem que dar 6. 6 vezes 24. Então, maravilha. E agora basta fazer a continha aí. 27 menos 24, 3. E embaixo, 18. Ok? Então, nesse caso aqui, pessoal, eu consigo simplesmente dividir tanto em cima como embaixo por 3, ok? Então, vou colocar aqui, ó, dividido por 3 em cima, dividido por 3 embaixo, ok? Então, só para simplificar, 3 dividido por 3 dá 1, 18 dividido por 3 dá 6, ok? Então, esse seria o resultado aqui na forma simplificada, ok? Maravilha. Vamos seguir para o próximo aqui. Vamos lá, pessoal, o mesmo raciocínio. Estou sendo bastante repetitivo para que não tenha nenhuma dúvida futuramente, ok? Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer, professor? Multiplica a parte de baixo. 3 vezes 8, 24. Maravilha. Divido por 3, tem que dar quanto? Olha a resposta aqui. 8. 8 vezes 10, 80. Menos o quê? 24 dividido por 8, tem que dar o quê? 3. 7 vezes 3, 21. E aí ficou extremamente agradável para a gente. Basta fazer a continha, ok? 80 menos 21, 59, dividido por 24. Ok? Maravilha. Que eu ia ler essa fração aqui. 59, 24 avos. Tranquilo, pessoal? Maravilha. Então, essa é a resposta que a gente precisava chegar aí. E vamos lá já partir para o nosso último exercício de subtração de fração, pessoal. Então, vamos lá. Pô, já sei. O que eu tenho que fazer? Multiplicar os denominadores. Isso. 9 vezes 3, 27. Maravilha. Divida aqui pelo primeiro denominador da primeira fração. Isso. 27 dividido por 9 dá 3. 3 vezes 6, 18. Beleza. É uma subtração, então tem que ter um sinalzinho de menos aqui. Maravilha. Vou pegar o 27 aqui e dividir pelo segundo denominador da fração. Isso, 27 por 3, olha ele aqui, 9. 9 vezes 4, 36. Maravilha. E agora, basta fazer a continha. 18 menos 36, menos 18. Dividido por 27. Aqui eu também poderia simplificar? Sim, poderia. Vamos simplificar aqui por 9, tanto em cima como embaixo. Maravilha. Então vai ficar menos 18 dividido por 9, menos 2. 27 dividido por 9, 3. Então essa seria a resposta na forma simplificada? Sim, seria esta a resposta. Tranquilo, pessoal? Acho que aqui ficou um pouco mais claro a forma que a gente tem que conduzir. Tranquilo? Pessoal, agora aqui acho que é a forma mais simples possível. E aqui não tem como a gente errar, tá? Prestando atenção, não tem como a gente perder exercício aqui de multiplicação. Aqui não tem regrinha nenhuma, pessoal. Simplesmente multiplicar na parte de cima e multiplicar na parte de baixo. Tranquilo, sem nenhum problema. 6 vezes 3, 18. 4 vezes 4, 16. Eu posso simplificar? Posso. E como que eu tenho que fazer? Absolutamente do mesmo jeito. Nesse caso aqui, eu vou simplificar por 2, tá? Então, vamos lá. 18 dividido por 2, 9. 16 dividido por 2, 8. Então, maravilha. Essa é a resposta final? Essa seria a resposta final, ok? Mas todo exercício eu vou conseguir simplificar? Não, não necessariamente, ok? Então, vamos lá para o nosso item B. A mesma coisa. É um processo bastante repetitivo, tá, pessoal? Então, se vocês fizerem alguns exercícios, vocês vão memorizar isso aqui e não vão ter mais problema com fração. Então, vamos multiplicar tanto em cima como embaixo. 4 vezes 7, 28. 9 vezes 4, 36.
Tranquilo? Ah, aqui eu consigo simplificar? Consigo, mas não vou fazer isso porque senão o vídeo vai acabar ficando longo, ok? Mas eu poderia facilmente aqui simplificar por 2, por 4, e aí cada um faz da maneira que achar melhor, tranquilo? Então, maravilha, vamos continuando aqui. Mesma coisa, multiplicação, sim, como é que eu faço? Ah, simples, multiplico em cima e multiplico embaixo. Então vamos lá, 6 vezes 5, 30. 6 vezes 8, 48. Consigo simplificar? Consigo. Aqui a gente percebe que a gente tem um 6 em cima e um 6 embaixo. Então, consigo simplificar por 6? Com certeza. 30 dividido por 6, 5. 48 dividido por 6, 8. Então, maravilhoso. Tranquilo, pessoal? Então, mais uma vez aqui. O último aqui já de multiplicação. O que eu tenho que fazer? Já estou escutando vocês dizerem aí do outro lado. Ah, multiplica em cima, multiplica embaixo. Então, vamos lá. 10 vezes 4, 40. 9 vezes 6, 54. E aí, consigo simplificar? Consigo simplificar. Tranquilo? E aí, vocês simplificam aí até a gente chegar numa fração que não são múltiplos aí. Tranquilo, pessoal? Então, maravilha. Então, só recapitulando. Quando o nosso denominador na soma for igual, basta fazer a operação, assim como na subtração. Agora, na multiplicação, esquece, é só multiplicar em cima e embaixo. Resolvemos os exercícios. Tranquilo? E agora a gente chega na nossa última operação, que talvez é a mais chatinha, tá? Mas também não vai ser um problema para a gente. O que a gente tem que fazer aqui? Que a gente tem que raciocinar o seguinte: a divisão não é uma operação inversa da multiplicação? Sim, é uma operação inversa da multiplicação. Então aqui a gente vai fazer simplesmente o seguinte: eu vou copiar a primeira fração, ou seja, 6 sobre 7, e vou multiplicar pelo quê? Pelo inverso da segunda fração. Não é 4 terços? Eu simplesmente vou multiplicar por 3 quartos. E aí acabou, porque a gente entra no caso da multiplicação, que é só multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Agora ficou fácil, né? 6 vezes 3, 18, dividido por 7 vezes 4, 28. Tranquilo, pessoal? Então, aqui, nesse caso aqui, é simplesmente isso que a gente tem que fazer. Mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Tranquilo? Sem problema nenhum. Então, vamos fazer mais uma aqui? Vamos lá. Mantém a primeira fração, 8 décimos. E o que? Multiplica pelo inverso da segunda fração. É 3 sétimos? Então, eu vou multiplicar por 7 terços. Maravilha! Então, vamos lá. 7 vezes 8, 56. Dividido pelo quê? 10 vezes 3, 30. Só isso, só isso. Acabou? Acabou, pessoal. Não tem segredo. Então, só deixa eu dar um espaço aqui para a gente não ficar muito amontoado. Maravilha? Ah, eu acho que eu já entendi. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Mantenho a primeira fração. 4 13avos. E faço o quê? Multiplico pelo inverso. Ah, se é 5 sétimos, então eu tenho que multiplicar por 7 quintos. Maravilha. E agora caiu na multiplicação, a zona de conforto para a gente. 4 vezes 7, 28. Dividido pelo quê? 13 vezes 5. E aqui, cuidado, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, ó, 10 vezes 5, 50, mais o quê? 5 vezes 3, 15. 50 mais 15, 65. Tranquilo? Maravilha. Só deixa eu dar um espacinho aqui para ficar na forma bonitinha. Mais um aqui e a gente já termina. Hoje foi super rápido, né? Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Mantenho a primeira fração. Então, beleza. 13 nonos multiplicado pelo quê? Pelo inverso da segunda fração. É 9 dozeavos, então vai ser 12 nonos que eu vou multiplicar. Maravilha. Então, quanto que dá lá isso aí, pessoal?
13 vezes 12. Ah, dá 156. Dividido pelo quê? 9 vezes 9, 81. Maravilha. Acabou? Acabou. Aí lembra lá que eu falei, olha, quando os nossos denominadores forem simplesmente iguais, eu faço a operação. Aqui também vale? Vale. Então o que eu posso fazer aqui? Simplesmente pegar o 6 e dividir por 4. Resolveu o exercício? Sim, resolveu o exercício. Ah, mas será que é só isso? Vamos conferir. Vamos fazer aqui pela forma que a gente estava fazendo. Então era 6 sétimos dividido por 4 sétimos. Ah, você falou lá que mantém a primeira fração, ok? E multiplica pelo inverso da outra. Então será 4 sétimos, agora vai virar 7 quartos. Maravilha. Pessoal, olha aqui o seguinte, ó. Esse 7 aqui, ó. Vou até pegar uma canetinha aqui para simbolizar. Esse 7 aqui. Olha esse 7 aqui, eu simplesmente posso cortá-los. E quando eu corto vai ficar o quê? Exatamente 6 quartos. Olha aqui, a mesma resposta. Tranquilo, pessoal? Então é isso. Ah, mas professor, eu aprendi fazendo o MMC, acho que é mais fácil fazer pelo MMC. Não tem problema nenhum, pessoal. Foi o que eu disse para vocês. A matemática tem inúmeras formas da gente fazer o mesmo exercício. Só quero mostrar uma ferramenta a mais para que vocês tenham condições de fazer o exercício da melhor maneira possível. Tranquilo? Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.